paz do Senhor Jesus seja com todos que nos ouvem. Nosso tema é uma igreja triunfante, né? E a igreja triunfante é aquela que vence sempre, como já dissemos outras vezes. E dentro deste tema temos um assunto que eu gostaria de trazer para os irmãos. Não é um estudo, na verdade é um pouco, alguns aspectos de dons espirituais, e com o propósito de fazer com que sejamos despertados ou tenhamos uma visão um pouco mais clara daquilo que é dom espiritual. Nós vamos ficar entre os livros de a carta aos Coríntios e o livro de Mateus 25 e 1 Coríntios 12. Por causa do tempo, seremos diretos nos versículos, né? Então, acerca dos dons no 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7, diz assim o texto sagrado: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então, o dom não é uma vaidade própria, não é algo para nos engrandecer, mas o dom é para servir. E assim, se nós fôssemos abrir um pouquinho mais, eu tenho importância, eu sou importante no reino se eu sirvo, né? Então, é uma capacitação, uma riqueza de Deus, porque faz parte de quem Deus é, que ele distribuiu a nós, para que nós, no seu reino, cumpríssemos o chamado que ele nos deu, né? Então, em Mateus, no capítulo 25, versículo 14, diz o seguinte: porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. Riqueza, bens é riqueza. Será que eu tenho considerado que o dom que Deus me deu é uma riqueza que ele me entregou para que eu administre? É esta a visão que eu tenho tido. Em 1 Coríntios 4, 7, vamos lá, diz o seguinte: porque quem te diferença? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te glorias? Como se não houveras recebido. Então, isto é só para reafirmar que o dom é uma riqueza que o Senhor Deus nos deu para colocar a serviço dele, para que o seu reino na terra cresça, seja expandido. É uma bondade de Deus. Por quê? Se nós formos para 1 Coríntios 12, 2, vai falar que nós éramos levados a ídolos mudos. É só a gente pensar no que nós éramos no passado, né? E vai ver o que nós somos hoje, a visão, o entendimento que nós temos hoje, e ver como dons, essas capacitações, fizeram com que nós tivéssemos uma visão, um entendimento bem diferente daquilo que nós éramos antes. Hoje, creio eu que não andamos atrás de ídolos mudos. Em 1 Coríntios 12, 11, como eu disse a vocês, alguns aspectos. Mas um só é o mesmo Espírito que opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então, se foi o Espírito Santo, e a palavra afirma que foi o Espírito Santo que nos deu, ele repartiu por cada um de nós, isto significa que pode ter certeza que é simplesmente perfeito. Nós não podemos questionar por que é que eu não tenho o dom de fulano,
ou achar que o meu dom não serve. O Espírito Santo, ele fez essa obra, ele distribuiu. Não são todos iguais. Essas capacitações são diferentes. Você vai encontrar isso em 25:15 de Mateus, dizendo o seguinte: e a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a capacidade, e ausentou-se logo para longe. Então, o Senhor, o Espírito Santo, ele distribuiu essas capacitações conforme nós somos. A historinha que eu posso contar para vocês é da lebre e da tartaruga. Existe uma diferença gritante. Então, um é de um jeito, outro é do outro. Então, não adianta dar para a tartaruga uma tarefa que é da lebre, porque a lebre é rápida e a tartaruga é demorada. Então, quer dizer com isso que se Deus nos desse, o Espírito Santo nos tivesse concedido um dom que fosse fora das nossas capacidades, seria um peso, não seria algo que eu teria alegria. Então, por isso que ele fez diferente. Às vezes você pode se questionar por que é que ele tem mais, eu tenho menos. Está tudo ligado a quem somos. Então, só deixar esse esclarecimento. Eles são dados para nós realizarmos a nossa obra. A gente fala chamado, mas eu quero falar de uma forma simples. Eu tenho uma tarefa. Deus me deu uma tarefa dentro do seu reino, me deu um trabalho. E eu preciso executar esse trabalho com excelência. Eu não vou executar o trabalho do outro, porque já tenho outro para executar. Então, eu preciso fazer o quê? Atender, realizar bem o meu trabalho. É num corpo, se o coração quiser fazer a função do pé, o corpo vai ter problemas. Então, está distribuído maravilhosamente. Então, eu tenho que buscar dentro daquilo que me foi dado, desenvolver algo e ofertar algo a Deus, trabalhando no seu reino, que o agrade. Também foram dados esses dons para manter a unidade. Então, isso está em 1 Coríntios 12, 24, 25. Aquele que tinha menos honra, Deus deu o dom com honra. Para quê? Para que dentro, nós como irmãos, não possamos dizer, eu sou melhor do que o outro, ou eu tenho isso, aquele não tem aquilo. Dar a condição da pessoa se ensoberbecer. Então, o Senhor já distribuiu para quê? Para que eu valorize o meu irmão. Então, faz parte da sabedoria do Espírito Santo em distribuir esses dons. Mas eu não posso me deter mais nisso, porque temos algo mais interessante. Também nos foi concedida a graça e o poder de conquistar mais. 25:20 de Mateus diz o seguinte: então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis. Então, não é apenas os dons que o Senhor nos deu, que nós vamos simplesmente ficar neles. Deus não aceita isso. Ele espera mais de nós. Ele espera que a gente administre, ou seja, no desenvolver da nossa obra para o Senhor, além daqueles que nos foram dados diretamente, nós ganhemos outros dons. Todos que trabalharem para aumentar seu dom, que se dedicaram de forma a valorizar esse bem,
serão honrados indistintamente. O que estamos querendo dizer? Aquilo que está escrito em 25, 21 de Mateus. Então, olha só. E o seu Senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Então, este aqui era o que tinha ganho os 5 talentos do Senhor. Mas veja o verso 23, daquele que ganhou 2. Vou ler até o verso 22. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse o Senhor: entregaste-me 2 talentos. Eis que com eles ganhei outros 2 talentos. Então ele teve a capacidade, vocês observam que houve o de 5 e o de 2 dobraram os talentos que tinham. Então eles trabalharam e se tornaram, vamos dizer assim, aquele bem que o Senhor Deus lhe tinha entregue, foi multiplicado. Então eu quero que você comece a pensar que não é apenas para nós ficarmos naquilo que o Senhor nos deu, mas no executar da obra, naquilo que o Senhor nos deu a realizar, nós desenvolvamos outros. E Deus vai requerer isso. Então, ele deu dons, mas ele também deu capacidade de obtermos mais. Então, estes foram premiados com a palavra do Senhor, ou seja, estes que buscaram, que se envolveram, se dedicaram na obra, eles foram premiados com uma palavra de honra vinda da parte do Senhor. Mas temos aí alguém diferente, que é aquele que foi negligente. Então, nós dizemos que todos aqueles que forem negligentes, enterraram seu dom, ou enterram seu dom, serão envergonhados. Então, queria que você visse comigo, aqui 25 e 26, né? Capítulo 25 de Mateus, versículo 26, que diz assim: respondendo, porém, o seu senhor, disse-lhe: mau e negligente servo. Então, essa foi a resposta que o Senhor deu para aquele que não fez o trabalho. Simplesmente, vamos dizer na linguagem de hoje, apenas sentou na cadeira ou no banco e ficou ouvindo. As recompensas, elas serão de conformidade com a dedicação. Então, em 25:30 de Mateus, diz para este que enterrou o seu dom: lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Era servo, só que inútil, não servia para nada. Então, qual será a recompensa? Será lançado aonde haverá pranto e ranger de dentes. Então, reafirmamos novamente, é inaceitável para Deus que se enterre o dom. Em Mateus 8:10, o Senhor fala a respeito de ter encontrado um servo com tanta fé que não encontrou nem em Israel. Em Mateus 13:42, aqueles que praticam escândalos, pecados, aqueles que têm uma visão distorcida de Deus, e eu quero chamar a atenção de você para aquilo que diz no verso 24, verso 24, a visão que este servo que enterrou o dom, a visão que ele tinha de Deus. Então, olha só, ele diz assim: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. Então, é uma visão distorcida de Deus, uma visão errada. A pessoa não tem uma visão correta de Deus, então ela não fez o trabalho por causa disso. São considerados convidados indignos. Membro, ou seja, parte do corpo, murcha.
Então, no corpo de Cristo é um membro murcho. É uma árvore estéril que na vinha, né? É uma pedra de tropeço para aqueles que querem crescer. Então, para fortalecer a palavra de que Deus não se agrada apenas de que nós façamos só o que nos foi ordenado, eu queria que você fosse para Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 17. Lucas 17, versos 7 a 10. 17, 7 a 10. Ele diz assim: e qual de vós terá um servo a lavrar? Você vê que está trabalhando, alguém que está trabalhando. Ou a apacentar gado, a quem voltando ele no campo diga: chega-te e assenta-te à mesa? E não lhe diga antes: prepara-me a ceia e cinge-te e serve-me, até que tenha comido e bebido, e depois comerás e beberás tu. Porventura, dá graças ao tal servo, porque fez o que lhe fora mandado? Ele responde: creio que não. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que deveríamos fazer. E que nós queremos dizer com esta palavra? Deus não se agrada daquele que faz só o que lhe é mandado, mas ele precisa, nós como servos do Senhor, para que ele se agrade de nós, precisamos ter uma disposição no coração de servir. Somos servos. Mas este serviço que fazemos tem que ser com alegria. Ele tem que brotar de nós. Nós temos que ter prazer em fazer aquilo que o Senhor nos ordenou, né? Aquilo que o Senhor nos entregou a realizar no seu reino, na sua obra, né? E dizer ainda que temos que prestar contas. Então, você vai ver isso no 25:19 de Mateus, diz o seguinte: e muito tempo depois, veio o Senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, nós teremos que prestar contas daquilo que nós fizemos com a capacidade que Deus nos deu para realizar um trabalho no seu reino. Agora, dentro disso, eu tenho algumas perguntas, né? O que tenho feito com a riqueza de Deus? Como é que eu a tenho administrado? Será que vidas estão indo para o inferno porque tenho enterrado o poder que me foi dado? Quantos deveriam ser libertos, curados, e não são porque eu não estou fazendo? Quantos estão na miséria, tendo eu a condição de tirá-los dela? Será que eu tenho só usado esta graça que o Senhor me deu de ser salvo simplesmente para que o Senhor cuide dos meus problemas, para que atenda às minhas dificuldades? Uma outra pergunta: se formos chamados hoje a prestar contas, qual será a palavra que Jesus se utilizaria para conosco? Será que seria servo bom e fiel? Dentro disto, nós estamos fazendo as perguntas para cada um possa se avaliar, né? Então, dentro disto, eu posso me considerar uma pessoa da igreja triunfante? Posso me considerar: olha, eu sou um servo que tenho feito, eu faço parte da igreja triunfante. Então, como eu disse no início, o objetivo
não é um estudo sobre dons, mas um despertamento. Porque tudo isso que dissemos vai acontecer. Deus nos entregou, Ele espera de nós o fruto. Tem outros textos que poderiam ser colocados, mas não há necessidade. Mas Ele espera o fruto. E se nós não entregarmos o fruto, Ele certamente não nos dirá, servo bom e fiel. Esta palavra também, vamos dizer assim, eu encontrei, eu não sou assim e tal, então estou perdido. Não. Você ouviu e você tem a oportunidade de, daqui para frente, ter uma outra postura. Olha, eu não entendi assim, mas você viu que os textos sagrados diz que é assim. Então, dentro disto, bem, eu ouvi hoje. Então, daqui para frente, eu vou pôr a serviço do meu Senhor o dom que Ele me deu, os dons, as capacitações, as suas riquezas, poder que o ser humano comum não tem, porque faz parte dos atributos de Deus. Amém? Que você fique com essa palavra, é apenas um pequeno, como eu disse, aspectos sobre os dons, e que Deus te abençoe, e que o seu coração hoje seja conduzido a servir o Senhor da forma que Ele disse. Amém? Fique com Deus. Até a próxima, em nome de Jesus.